Passaremos para a exposição da palavra do Senhor. Gostaria de convidá-lo nesta noite a abrir a tua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2. Nós faremos a leitura do verso 1 até o verso 13, de 1 a 13. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 1 a 13. Neste momento nós faremos a leitura, irmãos, da palavra do Senhor, e que nós não venhamos a fazê-la de modo displicente, de modo qualquer, mas que realmente nós venhamos colocar todo o nosso coração diante da leitura da palavra do Senhor. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi segundo o meu evangelho. É por ele que eu estou sofrendo até as algemas, como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Curva a tua cabeça, vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, nós estamos diante da tua palavra nesta noite. Nós estamos diante daquilo que entendemos ser o auge do culto cristão, que é a pregação da tua palavra, e é por meio dela que o Senhor fala, corrige, exorta o teu povo. Senhor, eu não tenho nada a dizer à tua igreja, e não permites que eu fale, mas eu rogo a ti, ó Deus, nesta noite, que o Senhor fale com o teu povo, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor remova a dureza do nosso coração e nos molde a imagem de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Essa não é mais uma carta do apóstolo Paulo orientando o seu amado filho, como ele costuma chamar Timóteo. E também não é mais uma carta orientando alguma igreja sobre questões doutrinárias ou coisa do tipo. Essa carta, irmãos, ela tem algumas tonalidades diferentes. Nós podemos considerá-la como tons de despedida. E o interessante é que ela não é despedida por mais uma viagem do apóstolo Paulo, ou por uma viagem de Timóteo. Não é dificuldades na comunicação, afinal de contas, naquela época não tinha WhatsApp. Em nossa liturgia, nós lemos o motivo da despedida do apóstolo Paulo.
Acompanhe comigo, leve os teus olhos até 2 Timóteo capítulo 4, verso 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Paulo, ele usa uma linguagem poética, e ele também faz alusão às ofertas contínuas de número 28:7, para falar para o seu amado companheiro de peregrinação, que ele estava para partir. A sua partida agora tinha como destino não uma nova nação, não novos povos, novas tribos, não mais gentios, mas Paulo sabia que estava chegando o seu tempo de adentrar as mansões celestiais. Ele fala que a sua jornada estava por se completar, e como uma oferta, a sua vida estava sendo oferecida ao Senhor, melhor dizendo, sendo derramada diante de seu Salvador. Temos então em mãos a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, antes de sua morte. E ele não escreve para se lamentar a sua situação um tanto complicada, abandonado por alguns, como ele relata no capítulo 1, do verso 15, e também no capítulo 4, no verso 10. Mas a intencionalidade desta carta, irmãos, é de animar e de fortalecer o seu irmão, o seu companheiro de viagem, é levá-lo a considerar a suficiência de Cristo para todas as coisas, mostrando que Ele é o mais excelente entre todos. Estamos no fim de mais um ano, e como é de costume, nós temos a mania de fazermos promessas. Algumas nós sabemos que nós não vamos nem chegar na metade do primeiro mês, nós já vamos quebrar essas promessas, não é verdade? Uma das primeiras da nossa lista é a dieta, depois da comilança do fim do ano. Como eu brinquei com o irmão Isaías, tem mais 2 quilos para ganhar terça e quarta-feira. Né? É a academia tão sonhada. Todo ano a gente começa a academia nova, todo ano nós começamos exercícios e dieta, academia, ou a intenção é só terminar o curso que nós começamos e que parece que não tem fim. Os mais jovens já estão pensando no ano escolar, uns sim, outros não. Mas a verdade é que nós vemos e fazemos planos e atribuímos valores à nossa lista, isso é prioridade. E se nós parássemos aqui para conversar com alguns irmãos, provavelmente até a nossa própria lista aumentaria. Nossa, eu gostei da sua ideia, vou acrescentar à minha lista. Parece a minha lista de leitura, começa com 20 e termina com 140 no final do mês. Bom, irmãos, o certo é que todos nós temos as nossas ideias, os nossos ideais, tudo aquilo que nós queremos para o próximo ano. Às vezes é uma lista formal, às vezes não, é uma lista informal. E o que Paulo ele vai fazer é lançar luz sobre as resoluções de Timóteo. Ele instrui o seu amigo para que ele não venha desanimar diante dos problemas futuros e pela condição que Paulo se encontrava. É diferente de nós que planejamos a academia, mas choveu e não vai dar para ir para a academia, né? Como se chovesse dentro da academia. Mas o que Paulo ele está fazendo é atribuindo força, atribuindo algo concreto às resoluções do seu amado amigo, do seu amado Timóteo. E Paulo, ele se encontrava no momento encarcerado, sozinho, abandonado por muitos e até com um pedido simples. Quando você vier, Timóteo, traga a capa que eu deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. O que demonstra que Paulo, na prisão, sentia frio e a solidão o levava ao desejo de estudar mais, de conhecer mais o seu Salvador. E apesar de tudo isso, Paulo ele é enfático em fortalecer as convicções de Timóteo. E nessa noite, irmãos, nós olharemos para essas instruções com o propósito não de adicionar mais itens à nossa lista, às nossas promessas. Porém, nós precisamos olhar para ela com sinceridade e avaliarmos as verdadeiras convicções por trás das nossas listas, das nossas promessas.
que nós possamos nesta noite considerar as santas resoluções para um cristão e a forma como este deve viver. E é sobre este tema que eu gostaria de que meditássemos nesta noite. Santas resoluções para um cristão. Em primeiro lugar, irmãos, nós somos chamados a nos fortificarmos como um cristão. Isso Paulo ele vai falar no verso 1 e 2. Leve os teus olhos comigo até as Escrituras. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Até aqui. Paulo começa esse trecho, então, incentivando Timóteo a se fortificar na graça de Cristo. Isso não vem como uma sugestão, olha Paulo, olha Timóteo, se você quiser, fortifique-se. Eu sugiro que você fortifique-se. Mas a verdade, isso vem como um imperativo. Não é uma opção dando a este jovem pregador, a este jovem convertido. Mas o que Paulo ele fala é uma imposição, é uma ordem. Fortifique-se. No verso 15 e 18 do primeiro capítulo, Paulo ele fala de alguns que o abandonou e de outros que prestaram muita assistência. Mas Paulo ele não vem pedir assistência a Timóteo. A ordem é fortifique-se. Os tempos serão difíceis. Perseguições intensas estariam por vir. Prisões, mortes de companheiros, mas a exortação era certa. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Graça essa que ele havia ouvido diante de testemunhas e que deveria transmitir a outras pessoas. A NTLH, ela parafraseia este texto de uma forma muito interessante. A NTLH, ela vai falar o seguinte: seja forte por meio da graça que é nossa, por estarmos unidos com Cristo. Irmãos, nós não poderemos ser fortalecidos longe da rocha eterna. Como conseguir esse fato? Como conseguir essa façanha? Como nós poderemos caminhar longe dele que é o caminho? Que instrução mais sólida e segura do que estarmos colhendo os benefícios de estarmos fortalecidos em Cristo? Meus irmãos, que verdade é preciosa esta dita por Paulo a Timóteo e também para nós no dia de hoje. À medida em que o Senhor nos fortalece através da sua graça, mas temos segurança e o amparo do Senhor. Não importa a circunstância, não importa as pressões que venhamos a sofrer, é para Cristo que nós somos levados. Ainda que tivéssemos 100 itens na nossa lista e fôssemos capazes de cumprir item a item. Mas se nós não estivermos fortalecidos em Cristo, será tudo em vão. É como se nós estivéssemos na frente de um computador e redigindo ali horas e horas de trabalho. E digitando, e digitando, e digitando. E aí chega ao fim, você tem simplesmente a maravilhosa ideia. Você simplesmente desliga o seu computador, sem salvar nada. É tudo em vão. Eu gostaria de ter usado a ilustração da máquina de escrever, mas acho que ia dar trabalho para os pais, né? Imagina você na máquina de escrever, esquecer do papel. E isso também revela um pouco a minha idade. Meus irmãos, a exortação para nós nesta noite é se Cristo não for o alvo do teu coração, pare agora. Não continue. Eu não falo para você colocá-lo como o primeiro na sua lista, pois ele não é como as demais coisas para ser classificado como o primeiro. Ele não é como as suas coisas cotidianas e que pode ser classificado. Cristo, ele é superior. Cristo, ele é superior a tudo aquilo que nós podemos pensar, tudo aquilo que nós podemos imaginar. O pastor Paul Washer, ele vai dizer ele vai trazer uma ideia de maneira muito fervorosa e de maneira muito intensa para o nosso coração. Se você pode pegar as montanhas e colinas, grilos e nuvens, você pega tudo, cada planeta, cada estrela, toda forma de beleza, tudo que canta, tudo que produz luz, coloque tudo isso numa balança. E do outro lado você coloca Cristo.
Do outro lado você vai colocar Cristo para pesar junto com essas coisas. Nada é mais glorioso do que Cristo. Nada é mais belo do que Cristo. Cristo é o mais precioso, irmão, de tudo que nós temos. Entre tudo o que nós podemos construir e constituir. É por isso que Paulo, mesmo preso, ele pode encorajar o seu companheiro e pode também nos encorajar nos dias de hoje. Porque ele vai dizer em Filipenses capítulo 2, verso 21, porque a morte para ele é considerada como lucro. Cristo é a sua fonte de contentamento. Cristo deve ser a nossa fonte de contentamento. Senão nós estaremos construindo, ó irmãos, a nossa casa em areia. Sem alicerce, sem fundamento. Qualquer chuva irá derrubar a nossa casa, irá derrubar a nossa construção, irmãos. Nós devemos ser como os bons ouvintes que ouvem a palavra do Senhor e que a pratica. Essa fortificação, ela não é nada mais, nada menos, irmãos, do que fazer uso dos meios de graça concedido por Cristo para a sua igreja. Cristo não nos abandonou à nossa própria sorte, irmãos. Não é a lei do mais forte, que o mais forte vença, mas antes Ele concedeu esses meios de graça para nós fazermos uso deles, para que assim sejamos animados, exortados, disciplinados e, obviamente, fortalecidos na graça que há em Cristo Jesus. A instrução de Paulo para Timóteo é: fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Fortifique-se na graça que vem por meio de Cristo Jesus. Meus irmãos, uma dessas graças que o Senhor concede ao seu povo é as Escrituras. Como que pode um crente não ler as Escrituras? Como que pode alguém falar que é cristão e não ler as Escrituras? Esta que é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, educação na justiça. Tudo o que você precisa saber está nas Escrituras e você não as abre. Tudo o que você precisa para a tua vida está contida nas Escrituras. E o máximo que a tua Bíblia vê aberta é o Salmo 91, crente. Até quando? Até quando nos consideraremos crentes sem ter o desejo de ouvir a voz do nosso Senhor? De ouvir a voz do nosso pastor? Se essa resolução não estiver na tua lista, eu aconselho nem a revisá-la, nem a rasurá-la. Jogue-a fora, pois ela de nada serve. De nada lhe será útil. De nada. E juntamente com a tua lista, rasgue o teu coração. Rasgue o teu coração na presença do Senhor. Pois isso é uma clara demonstração que por mais um ano, você tentará fazer as coisas do teu jeito. Por mais um ano, você sequer considerará a santa instrução do Senhor. E aí eu te pergunto, irmãos, se você não tem prazer na lei do Senhor, se você não tem prazer em ler as Escrituras, o que você vai fazer no céu? Se não te alegra ouvir a voz do teu Senhor por meio da leitura da palavra de Deus, como que você será capaz de suportar os anjos e os santos cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos? Como há de suportar a voz do teu Salvador? Como você reagirá diante da voz do bom pastor que chama as suas ovelhas e elas ouvem? Se você não tem prazer na leitura da palavra dele, que é inspirada por ele, que provém da própria boca do Senhor, o que você vai fazer no céu? Não sejamos como os impostores, como Paulo diz a Timóteo 3,13, na segunda carta também. Esses irão de mal a pior, enganando e sendo enganados.
Outro meio de graça também, irmãos, e este meio de graça ele é tão desprezado por nós quanto o primeiro. O cristão sem vida de oração é um cristão sem vida. É como uma bela planta que você vai lá e a coloca num vaso cheio de terra seca, de pedras, sem cuidado. E esta bela planta, você espera que ela continuará bela, mesmo sem os devidos cuidados. Você se preocupa tanto com o teu corpo muitas vezes, você se preocupa tanto com questões externas, com questões aparentes, e a tua alma? Qual é a preocupação que você tem demonstrado para a tua alma? Como nós somos raquíticos, anêmicos em nossa vida devocional? Como é pesado, irmãos, passar algumas horas diante da presença do nosso Senhor, lendo a sua palavra, meditando sobre ela, orando sobre ela, elevando os pensamentos ao Senhor. Como é difícil. Como é difícil nós termos o prazer na lei do Senhor e na sua lei, meditar de dia e de noite. A ordem dada a Timóteo é a mesma ordem dada a você. Fortifique-se, empenhe-se, busque o Senhor em oração. Eleve os teus pensamentos, coloque-os diante do Senhor em oração. O Salmo 63 nos mostra o anseio do salmista, a sua necessidade de busca. Ele diz no verso 1, ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo, ou seja, a minha carne te almeja, como terra árida, exausta e sem água. O quanto que a sua alma, meu querido irmão, tem ansiado por Deus? O quanto que os teus exercícios espirituais refletem o desejo pelo teu Salvador? O quanto que realmente você empenha na leitura das Escrituras? O quanto que você empenha numa vida de oração? O que tem conduzido o teu coração? Quanto que isso conduz os nossos dias? Nós teríamos outros meios de graça para poder falar. Alguns eu falarei mais à frente. Mas eu gostaria que você, por hora, considerasse em seu coração apenas esses dois meios de graça: a leitura das Escrituras e a oração. E eu espero que neste momento você já esteja convencido que a tua lista está furada. E que ela precisa ser substituída por uma mais excelente. Uma cuja essência reflete as afeições verdadeiras e santas pelo Senhor Jesus Cristo. O quanto de Cristo, irmãos, tem em nossa vida e no nosso viver. E aí nós chegamos ao segundo ponto desta carta, dos versos 3 ao 7. Paulo ele vai orientar Timóteo a viver como um cristão. Perdão. Vai até comigo ao texto. Participe dos meus sofrimentos. Como bom soldado de Cristo, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente o atleta, ele não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Paulo, ele continua a trazer firmes resoluções para o nosso coração nesta noite. No texto que se segue, ele vai trazer 3 imagens para a instrução e para a ilustração. Primeiro, ele vai falar para Timóteo como um soldado, ele deve participar dos sofrimentos do apóstolo, ou seja, como uma pessoa comprometida, ele deve seguir os passos de Timóteo, ou seja, viver para Cristo, morrer para Cristo, ter a sua vida derramada aos pés do seu Salvador. Paulo ele vai chamar então e instruir como Timóteo ele deveria viver, como nós devemos viver.
Um soldado, irmãos, num campo de batalha, ele não pode ter a sua atenção dividida. Ele não pode se distrair nem por um segundo sequer. Não há mais algo que lhe tome a atenção do que cumprir a sua missão até o fim. O fim da batalha ou o seu fim. Isso tudo é muito caro para ele. A intenção de um soldado quando ele vai por uma batalha, ou ele é trazendo o seu escudo em seus braços, ou é ser carregado pelo seu escudo. E nesse ponto, irmãos, nós somos chamados e nós somos instruídos e asseverados a considerar a nossa caminhada e verificar sobre os passos de quem nós estamos andando. E nós precisamos nos perguntar sobre a vida em que nós temos vivido, a quem ela tem refletido. Será que nós estamos atentos ao chamado do nosso general? O quanto de Cristo, irmãos, tem na nossa vida e o quanto da nossa vida tem na vida de Cristo? O quanto que as pessoas podem olhar para nós e ver Cristo? Será que são os passos de Cristo, como bons soldados que estamos trilhando? Ou será que nós estamos trilhando a nossa própria jornada? Ou o nosso caminho é melhor do que os caminhos do Senhor? Será que somos mais sábios do que Ele? Será que nós temos muito mais instruções do que o nosso Salvador? Óbvio, né? Nós estávamos lá quando Ele estabeleceu os fundamentos da terra. Fomos nós que demos instruções ao Senhor e demos dicas aonde Ele deveria colocar cada coisa da criação. Óbvio, por que eu deveria ouvir a voz dEle? O quanto de Cristo tem na tua vida? O quanto de Cristo tem na minha vida? Considere, irmãos, até aqui a tua vida. Considere os teus planos para o próximo ano. Você consegue enxergar Cristo em algum lugar dele? Faça o seguinte, suba na colina, ou na mais alta montanha que você puder subir. Atravesse rios, atravesse vales, os vales tenebrosos do teu coração. Você é capaz de encontrar Cristo ou algum rastro dele em teus planos? Você é capaz de ver os rastros ensanguentados de Cristo? Você é capaz de ver Cristo em alguns dos teus planos para o próximo ano? Considere estas coisas em teu coração, irmãos. Considere a vida que você tem vivido ao longo desses anos. Veja se existe piedade profunda e profunda afeição por Cristo em teu coração. Veja se de fato existem as marcas de um cristão em tua vida. Se os teus pensamentos, eles são pensamentos que glorificam a Cristo. Se a tua postura é uma postura que glorifique ao Senhor. Você é capaz de olhar para o teu coração e que com sinceridade expô-lo diante do Senhor? Você é capaz, com sinceridade, abrir o teu coração diante de Cristo e mostrar os teus planos a Ele? Quanto, irmãos, nós temos considerado Cristo em nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos mais simples e singelos pensamentos. Paulo ele vai usar outra figura de linguagem que é a do atleta. Se o soldado ele vive para agradar aquele que o recrutou, o atleta agora, Paulo ele vai falar que ele vive segundo as normas estabelecidas. Imagina você jogando futebol, aquele futebol de final de semana, todo mundo brincando, e você tem a brilhante ideia que se você sair das 4 linhas ali demarcadas, com bola e tudo, e passar por fora do campo e der a volta, você consegue fazer o gol. Que ideia genial! Imagina você burlar todas as regras para conseguir alcançar o título que você tanto almeja. Ou como alguns atletas que precisam do seu corpo, exige-se muita força dele, e aí ele tem a brilhante ideia, olha, eu vou fazer uso dessa substância, essa substância ela vai me dar mais força, ela vai me dar mais
impulso e eu vou conseguir vencer todos os meus oponentes. Que ideia fascinante. Porém, Paulo, ele diz aqui no verso 5, o atleta, ele não é coroado se ele não competir segundo as regras, segundo aquilo que já está determinado, segundo aquilo que já foi estabelecido. E a verdade é que nós sabemos que assim como alguns espertinhos, o nosso coração também sempre tenta dar um jeitinho. Afinal, ninguém está vendo. Eu estou sozinho, ninguém vai ver. O pastor não tem olhos aqui aonde eu estou, ele não é capaz de me ver. O presbítero, ele nem sabe aonde eu estou. Posso ficar tranquilo e cometer os meus pecados de modo tranquilo, de modo que não serei acusado, vai ser rápido. Antes de eu continuar, eu pergunto, se a sua vida, ela fosse ceifada agora, se a tua vida ela fosse ceifada neste momento, você teria condições de dizer como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé? Será que nós teríamos condições, irmãos, de dizer ao Senhor, eu ouvi a tua voz, eu cumpri aquilo que o Senhor pede, eu submeti o meu coração e os meus pensamentos ao Senhor, eu entendi que eu não tinha forças o suficiente. Será que você seria como um daquele administrador fiel, que foi colocado pouco sobre os teus cuidados? Ou você seria como aquele infiel, que enterrou o teu tesouro? Somos por vezes, irmãos, aqueles que busca e tenta conduzir a nossa própria justiça. Quantas e quantas vezes nós não tentamos produzir a nossa justiça própria, e com isso tentamos esconder uma vida cheia de pecados, cheia de promiscuidade, cheia de imoralidade, cheia de coisas terríveis em nossos corações, que se fossem abertos os nossos corações diante de todos, ninguém ficaria diante de nós. De tamanha e horrenda são as nossas intenções e a malignidade do nosso coração. Irmãos, se fossem colocado a pior pessoa, a que tem esse registro em toda a história da humanidade, o homem mais perverso, o homem mais cruel de toda a humanidade, e se fosse colocado ao teu lado, e se Deus retirasse a sua mão de você, este homem perverso pareceria um gatinho, de tanta maldade que há em nosso coração. Meus irmãos, nós precisamos entender que se Cristo ele não for suficiente, se nós não submetermos a nossa vontade a Cristo, irmãos, não existe jeitinho. Não existe jeitinho brasileiro de resolver o problema. Não tem como você fazer uma gambiarra e adentrar as cidades celestiais. E por fim, Paulo ele vai falar, ele vai usar a imagem do lavrador. Essa figura ela vai apresentar uma ideia de luta e esforço pela causa. Aqueles que trabalham no campo, aqueles que trabalham ou já trabalharam, sabem que se você tiver preguiça, você já não vai comer. A sua casa vai ser tomada pelo mato, vai ser tomada por ervas daninhas, e você já não colherá do fruto do seu trabalho, você já não vai se alimentar daquilo que você vai produzir, afinal de contas, você não tem nada a produzir. Isso é, muita energia deve ser empregada no trabalho. E isso, irmãos, vem de encontro com a ideia moderna de serviço cristão, aonde nós vemos que muitos pensam que a igreja é simplesmente um acessório à minha semana. Aonde estar no culto dominical é simplesmente mais um evento, aonde eu estou ali simplesmente por hábito,
simplesmente por coisas que não tenho mais importante a fazer. Como é lamentável nós vermos esse tipo de pensamento tomando a igreja nos dias de hoje. E eu fico imaginando, irmãos, como seria assustador para o cristão do primeiro século entrar em nossas igrejas e ver a quantidade enorme de crentes apáticos ao serviço. Eles que outrora deram a vida pela causa. E eles entendiam que isso era um privilégio morrer por Cristo, ter a sua vida derramada aos pés do seu Salvador. Era um privilégio morrer para o Cristo. Para o crente de hoje, é um peso. Que peso miserável é poder servir a igreja do Senhor. Que peso miserável é poder gastar poucas horas do meu dia, poucas horas da minha semana ao serviço cristão. Recentemente eu estive num congresso de plantação e revitalização de igreja. E algo que é assustador, irmãos, é você saber que na grande maioria das igrejas, de 25% a 30% dos membros servem à igreja. E saber que grande parte nunca servirá e não tem a mínima vontade de servir o corpo de Cristo. Isso revela muita coisa. Isso demonstra muita coisa. E a gente vê o reflexo disso na nossa sociedade. E aquele que não serve, ele ainda se dá o direito de condenar muitas vezes e julgar aquele que serve. Eu não gosto da cor da parede da igreja. Nossa, que iluminação ruim. Nossa, que isso, nossa, que aquilo, que projeção, que som, que parede, que pregação. Irmãos, nós somos chamados a vivermos uma vida que reflete a vida de Cristo. Qual é o nosso compromisso com o Senhor? Além das Escrituras e da oração, um outro meio de graça que nos é concedido, que é concedido ao povo de Deus, é o culto público. É este momento a qual nós estamos reunidos nesta noite. Este é um meio de graça pelo qual o Senhor fala com o seu povo, o Senhor instrui o seu povo, o Senhor exorta o seu povo. Mas é triste nós vermos crentes agindo como mundanos, como se este dia fosse apenas mais um dia no compromisso semanal, como um acessório dominical. Qualquer coisa, nós vamos no próximo domingo. Se eu perder a ceia este domingo, não tem problema. Domingo que vem tem a ceia novamente. Meu irmão, quanta maldade há no coração em pensar desta forma. Quanta iniquidade há em teu coração se você pensa desta maneira. Se não for ao culto, não tem problema. Isso demonstra o quanto que você não compreende, o quanto que você não entende a glória de Cristo. Isso demonstra o quanto que nós não entendemos, o quanto que nós não sabemos o que significa este momento, a qual nós somos chamados a praticar, a cultuar ao Senhor, a prestar-lhe o devido culto. Meu irmão, se outras coisas for mais importante do que você se reunir diante da presença do Senhor, o que é Cristo para você? Quem é Cristo para você? Como atletas, a nossa devoção deve estar no Senhor e desejar cumprir a sua santa e boa vontade. É submeter-nos ao senhorio de Cristo, nosso general. Irmãos, não há cidade santa sem Cristo. Não há céu se Ele não estiver lá. Assim não existe vida em você se Ele não estiver em você e se você não estiver nele. Se a sua vida não estiver escondida na vida de Cristo, tudo será perdido. Você está perdido. Como lavradores, nós precisamos lutar com todo o nosso coração pela boa causa. Nós somos conclamados, irmãos, a trabalharmos com muita energia.
Mas antes eu gostaria só de fazer um pequeno alerta de um erro que acontece com muita frequência, irmãos. Por muitos não entenderem o que é o serviço cristão. Muitos até se empenham neste trabalho. Muitos que não estão trabalhando desejam até trabalhar. Porém, o seu coração não está inclinado para o Senhor. Pelo contrário, é apenas um ativista, trabalhando em busca de reconhecimento dos homens, ao invés de buscar promover a glória de Deus. Ame ao Senhor. Ame ao Senhor antes de qualquer coisa. Saia daqui com uma coisa em mente, como diz o salmista no Salmo 63, nos versos 2 e 3. Assim, quero ver-te no santuário para contemplar a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. E como diz também em Efésios, porque eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados. Nós somos chamados, irmãos, a viver uma vida aos pés de Cristo. Isso é a vida cristã. Isso é a verdadeira religiosidade, a verdadeira religião para com o Senhor. É servi-lo com o nosso coração, com a nossa mente, é amá-lo acima de todas as coisas. É realmente ter o nosso compromisso, é realmente ter o nosso coração devoto ao Senhor, é realmente como velas, sermos consumidos para a glória dEle. E por fim, nos versos 8 a 13, Paulo, ele vai instruir a Timóteo de que ele lembre-se de Cristo. Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado entre os mortos, é o que ele vai dizer no verso 8. Volte a sua mente agora para as suas resoluções no final do ano. Você consegue se lembrar aonde elas estão ancoradas? Para um pouco e pensa. A dieta, a academia, os estudos, poupar dinheiro, investir dinheiro. Pense um pouquinho. Qual âncora sustenta todas essas resoluções? Qual âncora? Qual é a diretriz para os teus pensamentos? Jonathan Edwards, considerado um dos últimos puritanos da América, quando ele tinha 18 anos, recém-convertido, ele resolveu promover a glória de Deus com todo o seu ser. Então, no período de aproximadamente um ano, de 1722 a 1723, ele resolve escrever com muito cuidado as suas resoluções. E o que é interessante é que não é resoluções para o próximo ano. O que ele escreve aos 18 anos são resoluções para toda a sua vida. E elas vão revelar a firme determinação com a qual ele procurava. Procurava direcionar os seus passos. A primeira resolução dele é o seguinte: resolvi que farei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus e para o meu próprio bem, proveito e agrado, durante todo o tempo de minha peregrinação, sem nunca levar em consideração o tempo que isso exigirá de mim. E aí ele continua essa primeira resolução. A 23ª resolução dele: resolvi tomar ação deliberada e imediata, sempre que me aperceber que possa ser tomada para a glória de Deus e que possa devolver a Deus sua intenção original sobre nós. A 25ª, resolvi examinar sempre cuidadosamente e de forma constante e precisa qual a coisa em mim que causa a mínima dúvida sobre o verdadeiro amor de Deus, para direcionar todas as minhas fortalezas contra tal origem. Não lerei todas, ao todo são 70 resoluções, fiquem tranquilos. Só que o interessante é que antes de iniciar, ele escreve o seguinte: lembra
Isso é para ele mesmo. Lembra de ler estas resoluções uma vez por semana. E aí eu te pergunto novamente, qual é a fundamentação do teu coração? Sobre o que a tua vida, irmão, ela está alicerçada? Paulo, ele conduz Timóteo a considerar a centralidade e a suficiência de Cristo. Os seus olhos, seus pensamentos, as afeições são elevadas a considerar o mais excelente entre todos. Paulo estava preso, mas a palavra de Deus não. Paulo estava trancado, mas o evangelho não. Paulo morreria, mas Cristo não. É sobre ele que a âncora de Timóteo deveria estar. Somente nele, é nele que ele deve descansar. É em Cristo que nós devemos descansar. Não há nada, irmãos, não há nada mais que possamos pregar e viver como objeto da nossa fé. Somente Cristo é a totalidade da felicidade do homem. É o sol para iluminá-lo, o médico para curá-lo, o muro de fogo para defendê-lo, o amigo para confortá-lo, a pérola para enriquecê-lo, a arca para apoiá-lo, a rocha para sustentá-lo sob as mais pesadas pressões. Assim como Cristo é mais excelente em todo o mundo, também esta visão transcende todas as outras. Esta é a epítome da alegria de um cristão. Isso é o que nós temos de mais precioso. É a essência maior dos deveres do Evangelho. Olhar para Jesus. Que conselho mais excelente poderia Paulo dar ao seu amado filho? Que conselho, irmãos, mais superior nós poderíamos ter? O que pode ser mais desejável a nós do que Cristo? Ocupar os seus pensamentos com a beleza dele, a grandeza e a glória dele. Encher o seu coração com as santas aspirações e afeições por Cristo. Pela manhã, tê-lo como companhia e desfrutar de sua graça por todo o decorrer do nosso dia. Como disse Thomas Watson, um puritano, ocupar os nossos celeiros com os pensamentos santos. Pouco assim sobrará para as preocupações diárias do nosso dia a dia. Quanto mais nós nos enchemos de Cristo, irmãos, mais nós estamos satisfeitos nele. Que resolução você pode ter melhor do que Cristo? O que você pode desejar além do que Cristo? O que pode ser mais desejável do que Ele, irmão? Que beleza! Que grandeza! O que pode dominar mais as nossas afeições, se não Cristo? Ocupe os teus pensamentos. Ocupe o teu coração com Cristo. E pouco tempo sobrará para uma vida ansiosa, para uma vida angustiada, para uma vida sem esperança. Melhor dizendo, não sobrará espaço para isso, porque Cristo é tudo o que nós precisamos. Cristo é tudo o que nós temos. Este deve ser o desejo que deve arder em nosso coração, dia após dia. E por fim, nos versos 11 a 13, nós temos aqui o que seria um antigo hino cristão. O hino de um portador da cruz ou de um mártir. E podemos resumi-lo da seguinte forma, para nós não nos estendermos mais. A lealdade a Cristo, a firmeza em meio à perseguição é recompensada. A deslealdade é castigada. Irmãos, estar com Cristo significa estar com Ele, ter comunhão com Ele, deleitar-se nele, ser semelhante a Ele, amá-lo, glorificá-lo. E como contraste, nós somos advertidos quanto à nossa infidelidade, é sermos negados por Ele, rejeitados pelo Senhor Jesus, e colheremos ainda assim o seu julgamento, que é fiel. Ficou claro para nós
que a vida cristã ela tem sim os seus desafios. Lembre-se da situação de Paulo. Alguns estudiosos vão dizer que essa visita ao encarcerado Paulo levou Timóteo à prisão também. Em Hebreus, no capítulo 13, no verso 23, vai dizer que o autor ele diz o seguinte: saibam que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Seja qual for a dificuldade, irmãos, que nós venhamos enfrentar, Cristo é mais excelente do que tudo e todos. Assim como para Timóteo, Paulo ele nos exorta a olharmos firmemente para o autor da nossa fé, para nós não desistirmos. Irmãos, quais conselhos poderiam ser melhores para nós para este próximo ano? Os conselhos que nós temos aqui, fortifica-nos, faz com que nós venhamos participar dos sofrimentos de Cristo, faz com que nós venhamos participar dos sofrimentos dos nossos irmãos, como soldados, cumprir o nosso chamado com empenho, sermos devotos como atletas, que buscam a coroa e como lavradores se esforçam na esperança da colheita. Viva com os teus pensamentos em Cristo. Leia a Bíblia. Como uma terra seca que deseja por água, deseja as Escrituras todos os dias da tua vida. Terminaste de ler as Escrituras hoje, comece amanhã novamente. E deseje mais. E deseje mais. E deseje mais ouvir a voz do teu Senhor. E deseje mais que Ele te conduza pelo jardim ao ler as Escrituras. Que Ele mostre as belezas e os encantos. Permita que Cristo te conduza na leitura das Escrituras. Desfrute da presença de Cristo. Da ação do Espírito Santo te transformando, mudando a tua vida, te santificando, crente. Você não é capaz de produzir santidade em si mesmo, mas o Senhor opera por meio da sua palavra. Ore. Ore mais. Derrame a tua alma aos pés do teu Redentor. Derrame-se como Paulo estava sendo derramado diante de Cristo. Derrame a tua alma aos pés de Cristo em oração. Seja para Ele como um incenso agradável, como o óleo que ungiu os pés de Cristo antes de ser crucificado e morto. Seja para Cristo como um doce perfume, que a tua oração suba a Ele de modo agradável. Ore as Escrituras, cante as Escrituras, viva em conformidade com as Escrituras. Cultue ao Senhor, irmãos. Deseje estar diante do Senhor, cultuando, bendizendo, adorando, entendendo que esta é uma alegria e é um meio de graça que o Senhor concede ao seu povo. E é por meio deste momento que Ele fala, que Ele exorta e que Ele disciplina o seu povo. Viva a vida comunitária. Não deixe de congregar como é costumes de muitos. Pastoreie e seja pastoreado. Sirva. Cristo nos concede o privilégio de servi-lo por meio da sua igreja. Por último, e não menos importante, irmãos, ame ao Senhor com toda a tua força. Faça tudo para a glória do Senhor. Conheça, torne Ele conhecido. Ame a Cristo, se encante por Cristo, lembre-se dEle, lembre-se da sua excelência, lembre-se da sua beleza, lembra da sua glória, lembra-se da sua obra. Ame a Cristo todos os dias da tua vida. Não há nada mais santo do que o desejo de termos mais de Cristo. E como vasos excelentes, nos colocarmos à disposição de sua obra bendita. Que isso mova o nosso coração. E eu gostaria de terminar com uma citação do apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3, dos versos 1 a 4. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto,
e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Que as nossas resoluções, que a nossa vida reflita este desejo, este anseio por Cristo, a sua glória, a sua beleza, que amanhã venhamos exalar o doce perfume de Cristo. Que nós venhamos viver, irmãos, de fato, como cristãos. Curve a tua cabeça, vamos orar. Soberano Senhor, mais uma vez, eu não tenho nada a dizer ao teu povo, mas a minha oração, ó Deus, é que a tua palavra tenha alcançado o nosso coração de maneira profunda, de maneira a produzir em nós vida. Que o Senhor seja o alvo e o desejo do nosso coração. Que o Senhor seja a intensidade da nossa vida, ó Deus. Pois nós vemos que nenhum plano, nenhuma lista, nenhuma resolução fará sentido se o Senhor não for o encanto dos nossos olhos, a alegria do nosso coração, a razão do nosso viver. Que possamos gastar a nossa vida como vasos na mão de um oleiro, servindo-te, adorando, bendizendo, glorificando o teu santo nome. Que assim como Timóteo foi instruído a perseverar e a trabalhar para a tua glória, Senhor, que sejamos nós também instruídos a trabalharmos e a vivermos para a tua glória, Senhor. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de convidar